tá? Então, deixa eu abrir o meu também aqui, para a gente já ir fazendo o exercício. Então, qual é o primeiro enunciado aqui da nossa atividade? Percebam aqui que eu solicito que vocês façam o razão, o balancete de verificação, a DRE e o balanço patrimonial. Ocorre que o primeiro evento ele está integralizando 80% do capital social. Então, se a empresa tem um capital social de 400 mil, 80% está sendo integralizado nesse momento, logo 20%, 80 mil vai ficar como capital a integralizar, né? Lembrando que a conta capital a integralizar é uma conta redutora do patrimônio líquido. Então, ela deduz a conta do capital social. Então, a integralização de 80% do capital social, 10% através de veículo, 20% através da aquisição do veículo para transporte, 20% através de depósito de dinheiro na conta movimento, 50% através da aquisição de um terreno, 10% através de dinheiro em caixa e 10% através de 2 matrizes de gado. Então, o que eu falei para vocês, é importante vocês estarem com o enunciado, porque agora eu vou abrir a tela do nosso razão, tá? Para vocês acompanharem, então, a resolução do exercício. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar na sala. Todos estão aqui, ok. Agora seria importante, todos estão vendo a tela do Excel? Se alguém quiser falar, só para dizer se está aparecendo a tela do Excel para vocês poderem acompanhar. Beleza, maravilha. Vou desligar aqui a minha câmera um pouquinho. Então, vamos lá. Então, como eu disse anteriormente, o capital social é de 400 mil reais, mas ele está sendo integralizado em 80%, da seguinte maneira, né? Quanto que foi para o banco? 20% desse capital vai ser integralizado no banco, né? Deixa eu pegar meu enunciado aqui. Então, vamos lá. 80% do capital social integralizado, sendo da seguinte maneira: 10% através de um veículo usado para transporte. Então, 320 mil, 10%, 32 mil. 20% através de depósito em dinheiro, 64 mil reais. Depois, quantos mais? Aquisição de um terreno, né, para pastagem. Terreno para pastagem. 50% do total aquisição do terreno. 10% através de dinheiro em caixa, 32 mil. E 10% para aquisição de 2 matrizes de gado reprodutor, 32 mil reais. Logo, então, se nós somarmos esses valores que foram aqui integralizados, nós vamos chegar ao total de 320 mil reais. Logo, o valor a integralizar, capital integralizar, será de 80 mil reais. Então, recapitulando, capital integralizar vai ser uma conta redutora do patrimônio líquido. Então, se nós somarmos todos esses valores que foram aqui integralizados, mais o capital integralizado de 80 mil, nós chegamos aos 400 mil reais. Ok? Então, esse foi o primeiro lançamento. Então, alguns fizeram uma confusão, muitas vezes não fizeram o lançamento do valor que será integralizado. Lembrando que o total do capital é 400 mil, então faz-se necessário lançar esse saldo que ficará a integralizar posteriormente. Ok? Deixa eu voltar aqui para o nosso chat. Tudo tranquilo até agora, gente? Alguma dúvida? Se alguém quiser fazer alguma intervenção, voltamos a dizer, combinamos da seguinte maneira. Podem abrir o microfone e fazer a dúvida, e assim eu vou fazendo na sequência. Então, eu vou avançar para o segundo evento.
Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. Está tudo ok, né? Então, vamos lá. Segundo evento. Qual é o segundo evento? O segundo evento é a aquisição de um trator no valor de R$ 100.000. Então, aquisição no valor de um trator, está aqui, ó, trator R$ 100.000, conta do ativo não circulante, imobilizado, sendo 10% pago à vista através de cheque. Então, 10% de 100 mil, R$ 10.000, pago aqui então no banco, saída do banco, credor banco, R$ 10.000, e o restante sendo financiado em 48 parcelas iguais. Só que nós temos um detalhe aí. Essas 48 parcelas vão se iniciar após uma carência de 6 meses. O que é uma carência? Carência é um prazo para postergar o primeiro pagamento. Então, vou abrir aqui uma outra tela para vocês, que é aqui de uma memória de cálculo. Deixa eu ver se ela está disponível aqui para vocês. Compartilhar. Compartilhar. Então, apareceu a tela da memória de cálculo, gente? Só para alguém poder confirmar. Apareceu? Alguém dá ok? Sim, sim, né? Então, beleza. Maravilha. Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo para fazer o lançamento desse financiamento de 48 parcelas, sendo a primeira a ser paga após 6 meses de carência? Então, nós temos 90 mil a ser financiados em 48 parcelas iguais, não incide juros aqui. Então, o primeiro passo, dividir 90 mil por 48 vezes, a quantidade de parcelas. Então, a gente vai ter uma parcela de R$ 1.875. Nós estamos trabalhando com a competência do mês de março. Se temos 6 meses de carência, então a empresa vai ficar sem pagar a primeira parcela em março, abril, maio, junho, julho e agosto. Fará o primeiro pagamento em setembro. Lembrando, recapitulando, a gente já sabe a distinção de classificação de curto e longo prazo. Curto prazo são, então, as obrigações até 12 meses, o prazo 12 meses. E longo prazo, as obrigações superior a 12 meses. Então, se a gente tem uma carência de 6 meses, a gente está fazendo o balancete referente ao mês de março, a gente vai ter uma carência de 6 meses. A primeira parcela só vai ser paga em setembro, e o período para classificar como curto prazo são as parcelas a partir de março, as 12 meses parcelas subsequentes, incluindo o mês de março. Então, de curto prazo, nós vamos ter setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 6 parcelas. Então, 6 vezes 1.875 vai dar um montante de 11.250. Então, esse valor nós vamos classificar em curto prazo. Longo prazo são as 48 parcelas menos as 6 que nós estamos classificando em curto prazo. Então, nós vamos ter 42 parcelas em longo prazo, um montante de 78.750. Logo, vamos chegar ao montante de financiamento no montante de R$ 90 mil. Ok? Então, essa é a classificação que vocês vão ter que fazer. Então, deixa eu fechar aqui essa memória de cálculo, que a gente vai voltar posteriormente. E deixa eu abrir aqui novamente o nosso razão para mostrar como que ficou essa classificação, então. Então, recapitulando, trator, aquisição R$ 100 mil, 10% crédito de banco, R$ 10 mil, e o restante, então, fazendo a separação do que é financiamento de curto prazo, 11.250, para financiamento de longo prazo, 78.750, totalizando R$ 90 mil. Ok? Vamos, então, para o segundo evento. Deixa eu pegar aqui no meu enunciado. Pode. Professor, Jacenira. Jacenira.
Então, no caso, então, nas prestações aí do financiamento, eu vou computar como exercício o mês de fevereiro o mês de março a fevereiro do ano seguinte, então, né? Para Perfeito. classificar as contas curto Isso, prazo e longo prazo. isso. Porque, como nós dissemos, né? Sempre do mês que nós estivemos fazendo a operação, os períodos, as obrigações até 12 meses são de curto prazo. O que superar 12 meses é de longo prazo. Então, como eu comentei em sala de aula. Então, a todo mês, aí no mês, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo a competência do mês de abril dessa empresa, se a gente desse uma sequência nesse exercício, aí todo mês vocês iam puxar uma parcela de longo prazo para curto prazo. E, consequentemente, uma parcela de curto prazo estaria sendo paga pela empresa. Aí todo mês a gente tem que fazer esse ajuste. Por que isso é importante? Porque vocês já estão tendo a disciplina de análise das demonstrações, se eu não me engano, né? Ou vão Sim. ter no semestre que vem. Já estão tendo agora, né? Então, vocês viram os índices lá, índices de liquidez corrente, índice de liquidez seca. Se nós não fizermos isso, quando eu apurar um índice, por exemplo, de liquidez seca, ele não vai estar considerando o que é de longo prazo. Então, a minha informação contábil não vai estar correta se eu não fizer esses ajustes. E aí fizer essa separação. Ok? Então, o entendimento está correto. Eu vou considerar como curto prazo, a partir do momento do mês de competência, os 12 meses subsequentes. Correto? Ah, entendi. Vou fazer um ajuste, então, no meu exercício, porque eu considerei os 12, mas independente desse período do exercício, né? Isso. Isso foi bom você lembrar, porque nem todos estavam antes na sala. Eu vou estar fazendo hoje com vocês essa revisão das operações do Razão. Então, como eu disse anteriormente, 50% da turma postou a atividade. Tem 50% que ainda não postou. Como não seria justo com quem já postou, eu vou estar abrindo, né, vamos dizer assim, o período da atividade, para que os que já fizeram a postagem façam novamente, refaçam para poder postar novamente e não ter prejuízo no processo avaliativo, ok? Então, vamos lá, dando sequência. Perfeito. Quem quiser fazer a intervenção pode fazer que nem a Jacenira, tá? Abre o microfone, faz o questionamento. A operação seguinte, aquisição de um cavalo para trabalho no valor de R$ 5.000, sendo 45% pago em dinheiro e o saldo restante em duas parcelas iguais sucessivas, de 30 e 60 dias. Então, é bom ressaltar, gente, que vocês têm que fazer essas atividades seguindo o plano de contas que foi colocado aí no AVA para vocês, que a gente já utilizou em sala de aula, né? Então, o plano de contas ele tem essas características, porque é um plano de contas de uma entidade rural. Então, recapitulando, esse cavalo está enfatizando aqui que vai ser para trabalho, né? Então, se ele vai ser para trabalho, é considerado como um imobilizado. Então, ele é uma conta do ativo não circulante. Então, eu vou abrir aqui a conta. Cadê? Deixa eu localizar minha conta aqui. Cadê? Animal para trabalho. Coloquei aqui como cavalo, trabalho. Cavalo para trabalho. Será que está aqui no cantinho? Aqui, ó. Então, cavalo para trabalho, R$ 5.000. Recapitulando, uma conta do ativo não circulante, considerado como imobilizado. Tá? 45% pago à vista. Isso, deixa eu recapitular aqui. Pago em dinheiro, à vista. Então, saiu lá do nosso caixa, né? 45%. 2.250. E o restante pago em 30 e 60 dias. Como as duas parcelas são de curto prazo, né, o saldo vai ser de 2.750. Onde que nós vamos colocar? Na conta fornecedores. Esse foi um conceito que nós trabalhamos em sala de aula, né? Quando trabalhar com a conta fornecedor,
e quando trabalhar com a conta contas a pagar. Quando a aquisição estiver ligada a uma atividade operacional da empresa, for uma atividade rotineira, a gente considera como fornecedor. Quando é uma aquisição esporádica, não está ligado diretamente à atividade operacional da empresa, nós lançamos como contas a pagar. Tá? Então, vamos lançar como fornecedores. Porque a empresa pode comprar outros animais para trabalho ou até um animal para ser como reprodutor desta entidade. Ok? O próximo lançamento fala da aquisição de 25 novilhas de 19 a 36 meses no valor unitário de 350, com pagamento à vista através de cheque. Então, essa é a primeira operação. Então, novilhas, nós vamos abrir uma conta aqui de novilhas. Se vocês repararem no plano de contas, nós temos a separação por meses, né? Conforme o gado vai ficando em formação, a gente vai separando. Então, a aquisição das novilhas, é uma conta do ativo circulante, 6.570. Com pagamento à vista através de cheque, 6.570. Então, debitamos o estoque, creditamos o banco, as duas contas do ativo circulante. Mas temos aqui também, neste evento, aquisição de 30 cabeças de gado para engorda, ao valor unitário de 730. Então, faz-se necessário fazer a multiplicação para a gente saber o valor, né? 730 vezes, quantas cabeças aqui? Vou botar aqui. 30 cabeças de gado, nós vamos chegar aqui ao montante de R$ 21.900. E como é que foi feita essa aquisição? Né? Essa aquisição foi através de cheque, né, sendo 30% pago à vista, 8.750, e o restante pago em 30 dias. O restante pago em 30 dias, conta fornecedor, tá? Porque está ligado a uma atividade operacional da empresa. Correto? Então, fizemos os dois lançamentos. Sempre aquisição, seja de novilha, para abate, gado para engorda, contas do ativo circulante. Próximo lançamento, aquisição de material para inseminação de gado no valor de 680, com pagamento a prazo. Esse evento e o seguinte, alguns ficaram em dúvidas, fizeram o questionamento até no fórum, nós trabalhamos esse conceito também em sala, né? Toda vez que nós tivermos também uma aquisição que for para a atividade operacional da empresa, essa aquisição, quando a gente trabalhar sob essa perspectiva, a gente vai sempre fazer a operação transitando pelo estoque. Somente quando ocorrer o consumo do material, ocorrer a utilização desse material, é que a gente vai considerar como despesa. Então, primeiro item, aquisição de material para inseminação do gado no valor de R$ 680. Então, está aqui, ó. Estoque, material, inseminação, 680. O valor foi a prazo, né? Também é item ligado à atividade operacional da empresa. Então, crédito, né? Saída, fornecedor. Da mesma forma, o evento seguinte, aquisição de material permanente, tá? Desculpa, aquisição de material permanente já difere um pouquinho de material de consumo, né? Aquisição de material permanente é que vai ser utilizado pela empresa. Então, são itens que vão transitar no ativo não circulante e vão ser utilizados para a empresa. Nesse caso, é aquisição de material permanente, mobiliário, né? Para o setor administrativo. Mesa, cadeira, né, não está especificando, mas mobiliário administrativo são esses itens, né, pode ser até algum outro item de mobiliário, mas para o setor administrativo. O valor de R$ 1.200. Então, vamos debitar qual conta? Móveis e utensílios, conta do ativo não circulante. Cadê a nossa conta aqui?
de móveis e utensílios, está aqui, ó, debitar no valor de 1.200. 40% pago em dinheiro, caixa, né? 480, saída do caixa. E o restante com pagamento a prazo. É item ligado à atividade operacional da nossa empresa? Não, né? Então a gente não vai lançar no fornecedor, vai colocar em contas a pagar. Cadê a nossa conta aqui de contas a pagar? Contas do passivo circulante. Aqui, ó. Contas a pagar, duplicatas a pagar, no valor de 720. Ok? Tranquilo até agora, gente? Vamos seguindo, então. Deixa eu só ver se tem mais. Professor, Ou não, pode falar. eu não sei se travou minha internet, mas eu acho que pulou um item aqui da aquisição de material para inseminação antes desse material permanente imobiliário. O que eu tenho aqui, ó, no dia, a gente está falando do dia 13, né? No dia 13 eu tenho aquisição de material para inseminação, no valor de 680, e depois aquisição de material permanente, não é isso? Isso, foi feito o lançamento aí do material de inseminação? Sim, sim. Eu- Vamos voltar aqui, vou recapitular para você. O material de inseminação, como eu disse para vocês, esses itens que estão sendo adquiridos, mas não estão sendo utilizados no momento, se faz necessário transitar pelo estoque. Então, se eu comprar resmas de papel, vai para o estoque. Material para inseminação, vai para o estoque. Material de adubagem, vai para o estoque. Eu vou lançar direto como despesa somente quando da utilização desse material, que é o que a legislação permite, né? Seguindo o regime de competência. Então, nesse caso, primeiro a empresa está adquirindo aqui, ó, material para inseminação, vai entrar no estoque, 680, conta do ativo circulante. Como o pagamento é a prazo, a contrapartida é fornecedor, crédito. Tá? Eu só vou considerar despesa quando eu for utilizar esse material de inseminação dentro da minha atividade operacional, ok? Então, esse foi o evento, né? Anterior de material permanente. Ok. Deixa eu só ver se tem mais alguém querendo entrar, porque às vezes tem pendência de autorização. Não, está todo mundo aqui, beleza. Próximo item, venda de 6 cabeças de gado de engorda no valor total de 4.800, com recebimento à vista através de depósito bancário. Então, aqui, quando ocorre a venda, esse lançamento eu vou fazer pelo valor total. Então, está tranquilo, né? Pego o valor total de 4.800 e lanço como venda de gado, receita de vendas. Aqui, receita de venda de gado, 4.800. Conta de receita credora. Como foi à vista através de depósito bancário, debito o banco no valor de 4.800. Só que aqui eu tenho que fazer um outro lançamento, que é o da apuração do CMV, né? Por isso que é importante saber a quantidade que foi vendida para que eu possa multiplicar com a aquisição, o valor de aquisição, para saber o valor do CMV. Quanto que foi adquirido esse gado? A gente vai lá no evento, lá em cima, de aquisição de gado para engorda, o que a gente vê aqui que o valor unitário, aquisição de 30 cabeças de gado, está lá no dia 10, ao valor unitário de 730. Então, eu vou multiplicar 730 por 6 e vou chegar ao montante aqui de 4.380, que eu vou creditar meu estoque, dando abaixo desse gado que for vendido, e vou debitar o meu CMV. Então, nesse caso, tem 2 operações que vão ter que ser feitas. Ok? Podemos avançar? Dia 20, plantio de 100 mudas de banana para colheita futura, ao valor unitário de R$1, sendo o pagamento em dinheiro. Aqui surgiu algumas dúvidas, e eu até respondi lá dentro do fórum, porque a gente não teve a oportunidade ainda de trabalhar essas operações de cultura e informação em sala de aula. Nesse caso aqui,
como houve já ocorreu o plantio de 100 mudas de banana, a gente vai considerar pela execução do serviço, já efetivamente despesa, que não foi comprado a muda para posterior plantio, né? Até porque quando se faz a aquisição da muda, eu já tenho que plantar ela o mais rápido possível. Ela pode ficar um tempo lá estocada, né? Ou melhor dizendo, separada, né? Até se preparar a terra para se fazer o plantio. Poderíamos fazer dessa maneira. Mas, nesse caso aqui, como houve já a execução, o plantio de fato direto, a gente vai considerar como despesa. Tá? Despesa, plantio de muda, alguns colocaram despesa com mão de obra, mas aqui não está explícito, né? Aqui não está explícito que o plantio se deveu somente, eu posso ter outras despesas envolvidas aqui. Então, por isso que eu orientei a vocês a considerar como uma despesa de plantio de banana, 100 mudas vezes R$ 1, no montante de R$ 100. Oi? Pode falar. Professor, eu Sim. tenho uma dúvida no dia 10/3. Não deveria ser 8.750? Deixa eu voltar lá no dia 10/3. Qual item? Nós temos duas operações, né? Que é novilhas, 25 novilhas, no valor de R$ 350 unitário, né? Isso, vamos ver aqui. Talvez eu possa ter errado aqui. 350. O meu deu 8.750. 25. 8.750. Quanto que a gente colocou lá nas novilhas? Ali está 6.570, não é? Tá correto, é 8.750. É 8.750, né? Tanto é que a gente fez aqui o crédito, ó, no mesmo valor, ó, 8.750. Perfeito. 8.750. Obrigado, viu? Nada. Isso aí. Tá atenta, gostando de ver, isso aí. Tá, gente? Tendo alguma dúvida, façam isso. Interrompa, porque depois isso vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado para vocês fazerem a consulta, né? Retomarem quando estiverem fazendo um exercício. Então, é bom que esteja bem ajustadinho para depois a gente não ter problema futuro. Mas obrigado. Estamos aonde? Ah, tá, no item 20. Então, ficou claro? Quando a gente ainda vai trabalhar essa operação de cultura temporária e cultura permanente em formação. Quando isso ocorrer, ela vai ter uma outra classificação. Mas nesse momento, em que houve o plantio de 100 mudas de banana ao valor de R$ 1, totalizando R$ 100, nós vamos considerar despesa, tá? Sendo pagamento em dinheiro. Então, Professor, eu coloquei como ativo, né, circulante, porque não estava escrito que já seria utilizado. Eu tenho que fazer o remanejamento, então, para despesa direto? Isso, despesa direto, porque senão vai ficar divergente o seu balanço patrimonial e a sua DRE. É como eu acabei de explicar, né? Nesse caso, como já houve o plantio de mudas, a gente utilizaria no estoque quando eu tivesse lá, por exemplo, o evento, aquisição de 100 mudas de banana. Aí seu entendimento está correto. Aí eu transitaria, fazeria, vamos dizer assim, o registro no estoque para quando tivesse o plantio de 80, 90 ou das 100 mudas, aí eu já considerasse a despesa. Mas nesse caso, você pode perceber que o enunciado está plantio, então já houve o plantio diretamente. Então, eu considero como despesa direta. Não preciso transitar no estoque nesse caso. Tá? Ok. E aí ficou aqui, ó, despesa plantio, uma conta operacional. Então, por isso que eu disse. Aí você vai ter que fazer o ajuste, porque como ela vai entrar no DRE, não vai aparecer no balanço patrimonial como do ativo circulante. Maravilha. Item dia 21/3, utilização de material para inseminação de novilhas no valor de 340. Então, se recordam que nós fizemos aquisição de material para inseminação de novilhas, né? Estava aqui, ó, 680 no estoque. É o que eu acabei de dizer. Agora sim, eu estou utilizando desse estoque adquirido 50%, 340. Então, eu dou a baixa no estoque
no valor de 340, e vou lançar como despesa de material de inseminação no valor de 340, tá? Pagamento de combustíveis e lubrificantes para veículo e trator no valor de 200, com pagamento em dinheiro. Então, lá no dia 25, no caso de combustíveis e lubrificantes, não tem como, né? Já estou utilizando, já é despesa, né? Já estou abastecendo o veículo, então já considero como despesa direta. Despesa com combustíveis, tá? R$ 200, com pagamento à vista, acreditando caixa no mesmo montante, R$ 200. Apropriação da conta de água no valor de 230 e da conta de energia elétrica no valor de 210. Apropriação aí, entende, subentende-se, provisão, né? Então, estou reconhecendo uma despesa que é a do mês, mas será paga no mês seguinte. Então, tem que fazer a apropriação. Já reconheço ela como despesa, mas não paguei, não desembolsei. Então, vou deixar a contrapartida como sendo contas a pagar. Então, vou colocar aqui a separação, né? De água, no valor de 230. Então, contas a pagar de água, né? Água a pagar 230. E a despesa, o correspondente da despesa, cadê despesa com água? 230. Da mesma forma com a conta de energia. Energia a pagar, conta de energia a pagar 210, contrapartida despesa de energia 210. E o último evento, realizar a depreciação dos ativos permanentes. Então, nós temos aí uma taxa, vocês vão me permitir aqui, eu vou fechar, só beber uma aguinha. Vou fechar aqui a planilha do Excel. Eu vou abrir aqui a memória de cálculo para vocês. Para mostrar como é que a gente fez a apuração da depreciação de cada item desse. Então, o trator ele foi adquirido no montante de R$100 mil. Qual é a taxa de depreciação anual? 25%. Esse é um enunciado que está lá no último item, né? Eu tenho que informar para vocês sempre a taxa de depreciação, seja anual ou mensal. Aqui foi dado a taxa de depreciação anual. Então, o trator, R$100 mil, deprecia 25% no ano, R$25 mil. Eu preciso saber, já que eu estou fazendo o lançamento do mês de março, quanto que será depreciado no mês de março. Então, eu vou dividir 25 por 12, encontro o valor de 2.083,33. Ocorre que esses itens foram adquiridos no mês de março. Eu vou ter que fazer a depreciação proporcional dentro do mês. Se o item tivesse sido adquirido no dia 1º, não teria nenhum problema. Eu ia parar aqui, ó. O valor a ser depreciado seria esse. Mas como o item ele foi adquirido, quando foi adquirido o trator? No dia 3/3, nós temos aí 31 dias, então eu vou ter que saber o valor da taxa dia para saber quantos dias serão depreciados. Então, pego 2.083,33, divido por 31 dias, quantidade dos dias do mês de março, e vou encontrar aqui o valor de R$ 67,20. E aí vou multiplicar por 29 dias, já que ele foi adquirido no dia 3, né? Então, 67,20 vezes 29 dias, conto o dia 3, né? Dá um montante de R$ 1.948,80. Então, esse trabalho maior só vai ter que ser feito no mês que for feita a aquisição do bem, se for feito fragmentado, não contando o mês cheio. Já se eu fosse fazer a depreciação do mês seguinte, do mês de abril, do mês de maio, do mês de junho, já está aqui o valor. Tá? Então, o trabalho maior é quando
é feita a depreciação quando da aquisição do bem, e o bem não é considerado um mês cheio. Do veículo. Professor, o meu deu R$ 1.948,92. Esses centavos não vai fazer diferença lá no balancete, na hora que for fechar? É um valor residual, vai depender de vamos dizer, quantas casas você trabalhou, né? A ideia é sempre trabalhar com 2 casas, então é o que eu oriento, já começa aqui desde o início a programar a calculadora para 2 casas decimais. Muitas vezes a calculadora está programada com, sei lá, 4 casas decimais, 5 casas decimais, e aí vai dar uma diferença um pouco mais para cima, né? Mas você já chegou até aqui aos reais, então entendo que fez o cálculo correto, né? Provavelmente foi isso que ocorreu. Você deve ter trabalhado com mais casas decimais, tá? Mas o que eu oriento a vocês é sempre estar trabalhando com 2 casas decimais, tá? Ok. Mas é uma diferença ínfima, né? Está dentro do valor ajustado, vamos dizer assim. O veículo, ele foi adquirido quando? Foi no início do mês, né? Quando da integralização, no dia 1º, já foi feita a aquisição do veículo, então é mais simples o cálculo do veículo. Ele tem uma taxa de depreciação anual de 20%, né? A gente vai ter ao ano 6.400, basta dividir por 12, já tem um valor aqui. Tá? Então, está errado esse aqui. O valor está errado aqui, peraí. Pode falar. Eu já ia falar, porque o meu deu 533. Não, está errado aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Isso aí. Vou pegar a calculadora, porque é 6.400, né? Então já está errado aqui. Vamos lá, 6.400. 6.400 dividido por 12. 533,33, né? Vamos corrigir aqui. 533,33. Deixa eu só interromper aqui, que a gente vamos confirmar como é que está lá no nosso razão, né? Para ver se está correto ou não. Deixa eu voltar aqui no razão rapidinho. Depreciação do veículo. Aqui, ó. Aqui está correto. Foi só ali na memória de cálculo. Aqui eu tinha feito corretinho, tá? 533,33. Então pode ficar tranquilos. Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat. Beleza, deixa eu ver. Tá, já vou sair do áudio aqui no chat. Aparecendo de novo nosso memória de cálculo? Todos estão conseguindo visualizar a memória de cálculo? Só dá um ok. Sim. Beleza. A outra depreciação é do cavalo, né? Foi 20%, a depreciação anual, 5.000, 20% por ano, R$1.000, dividido por 12, deu 83,33. Para saber a quantidade de dias, 83,33 dividido por 31, 2,68. 2,68 vezes 25. Por quê? Opa, apagou aqui o meu, deixa eu só voltar aqui. Ele foi adquirido. Quando que foi adquirido o cavalo? Vamos aqui confirmar. Foi no dia 5, né? Sim. Eu contei 27 dias. Então, a gente considera a partir do dia 5, né? Então, foi de 5 a 31. Seriam menos 4 dias, né? O meu deu 26 dias. Não, mas a gente considera o dia da aquisição. Que eu contei já do dia 5. Já considera o dia 5. Como o mês aí tem 31, fica faltando 6 dias, né?
Desculpa, fica faltando 4 dias. 4, isso. Então, são 27 dias. 6 mais 4, 31, 27 dias. Não, acho que 26. Que Não, 26 mais 4 dá 30. Mas 31, tá. 27 dias. Então, Uhum. Vamos fazer a correção já, né? Quanto deu aí? 7 vezes 268. 72,36, tá? 2,36. Vamos lá também. Deixa eu interromper aqui, novamente, para a gente ir lá no nosso razão fazer a correção. Setenta e 72,36. Minutinho, 72,36. Pontinho salvo. Voltou para a tela? Para o último item a ser depreciado, né? Que é a parte do mobiliário, né? 1.200, tem uma taxa, só confirmar a taxa de depreciação no mobiliário, foi 10% mesmo. 10%, né? Então, 1.200 a 10%, 120, dividido por 12, 10. 10 dividido por 31, 0,32. Quando que foi adquirido o nosso mobiliário? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no meu anunciado. Dia 15, né? Então, 16 dias, né? Eu computei 17. 17 dias. 17 dias porque conta o dia. São 31 dias. 0,32 vezes 17. Perfeito. Não estava nem preenchido aqui, né? Um minutinho. 5,44. Então, aqui, deixa eu lá ajustar, 5,44. 5,44. Ok? Então, esse trabalhinho a gente tem quando tem que fazer a proporcionalidade quando da aquisição do item dentro do mês. Deixa eu só voltar aqui. E aí, então, ficaria assim nossos lançamentos no Razão, tá? Ok, então todos os lançamentos aqui feitos. O que nós temos que fazer? Apurar os saldos, né, das contas, seja credora ou devedora. Por que essa informação é importante? Porque depois nós vamos ter que fazer o balancete de verificação, né? Aí é o meu compromisso com vocês, né? Então, dessa orientação para os que não fizeram, recapitulando, em torno de 50% da turma não entregou ainda a atividade. Lembrando que, apesar de a gente estar nesse regime de educação domiciliar, é bem importante vocês estarem fazendo, sempre dentro do possível, atividade dentro do prazo. Eu acho que essas aulas, vamos dizer assim, ao vivo também vão auxiliar. Eu acho que a gente vai ter um acompanhamento mais próximo agora. E é importante para não deixar acumular as atividades, porque você já tem a atividade do dia 30, né? Então, na próxima aula, provavelmente terá uma outra atividade, mas eu quero continuar dentro dessa sistemática, né? A gente fazendo esse acompanhamento para e passo, né? Para não ter dúvidas, para não acumular as dúvidas, para só depois a gente avançar para o tópico seguinte, tá? Então, eu passo aqui
para vocês, então, é pegar as contas de natureza credora e devedora e fazer a distribuição aqui no balancete de verificação. Então, todas as contas vão entrar aqui no balancete de verificação. E aí vocês vão colocar as contas devedoras e as contas credoras aqui. Ao final, esses montantes aqui têm que ser iguais, tá? Então, aqui os saldos já estão apurados, os saldos das contas. Tá? Todas as nossas contas aqui. Para que vocês lancem no balancete de verificação. Posteriormente, façam a demonstração do resultado do exercício, separando, então, as contas de resultado, contas de despesa e de receita, e, por último, o balancete ou o balanço patrimonial, que, na verdade, seria o balancete, né? Balancete mensal do mês. Então, aqui eu já ajustei até, foi uma colega de vocês que mandou, eu utilizei aqui como base, tinha algumas classificações que estavam incorretas, e aí, lembrando, que é importante ressaltar que nós temos aí as contas chamadas, vamos dizer assim, redutoras, as contas redutoras ou retificadoras. Elas aparecem ou no ativo ou no passivo, mas vêm com uma variação contrária da natureza da conta. Por exemplo, as contas do ativo têm natureza credora, então os saldos são credores. A depreciação acumulada é uma conta devedora dentro do ativo, então ela vai reduzir o montante apurado aqui. Da mesma forma, no passivo, nós temos aqui a conta capital a integralizar, que ela é uma conta retificadora do passivo. Então, se o passivo tem natureza credora, os saldos aqui são credores, essa conta aqui tem um saldo devedor. Então, ela vem deduzindo o montante apurado no patrimônio líquido, justamente para dar aquele, vamos dizer assim, capital social que de fato foi integralizado. Então, eu vou ter aqui 400 mil, que é o capital social total, menos 80 mil, que vai ser do capital a integralizar. Tá? Então, o próximo passo de vocês é esse, Para os que não fizeram, façam o quanto antes, porque na próxima semana a gente também já vai corrigir o outro exercício. E para os que fizeram, postaram, tem a oportunidade de estar postando novamente. Deixa eu abrir aqui a câmera, para ver aqui vocês, ter um contato com vocês. Está aparecendo já? Oi, boa noite, pessoal. E aí eu estou aberto para dúvidas, Os que quiserem colocar algum ponto, colocarem alguma questão. Tá? Tem que fazer uma chamada, Chamada online também, Já vou aqui dar uma fotografada aqui. Deixa eu dar um print screen para ver os que estão aqui, Tranquilo, gente? Como é que vocês estão? Adaptando ao regime domiciliar? Como é que... Queria escutar um pouquinho vocês. Quem que se candidata? A falar um pouco. A gente se vira, professor? Não, mas utilizem os canais que nós temos, Estamos dando uns pulos aí. Oi? Pode falar. Estamos dando uns pulos aí para conseguir acompanhar essas atividades aí. Então, é sempre um aprendizado novo, Até para a gente também está sendo, Porque é uma maneira nova, Eu acho que nada substitui o presencial, Mas nesse momento que a gente está dentro dessa circunstância, eu acho que essa forma ela vai aproximar bastante a gente, E volto a dizer, vocês têm lá o fórum, quando a dúvida pudesse ser colocada lá, vocês coloquem no fórum, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida dos demais, então é importante colocar no fórum. Os que têm o telefone podem entrar em contato com o WhatsApp, mas volto a dizer, eu sempre prefiro o fórum porque lá fica gravado, Às vezes o aluno, vamos dizer assim, é mais introspectivo, não fica com vontade de entrar em contato, e alguém colocando a dúvida lá já está registrada, Às vezes a dúvida de um é de um outro colega. Mas volto a dizer, eu acho que... Opa, está passando uma moto aí.
mas eu acho que essas aulas ao vivo vão aproximar a gente e servir como uma maneira de vocês também estarem tirando as dúvidas. Tá? Professor, Não. eu vi ali no balanço patrimonial que foi colocada a conta depreciações acumuladas de todos os bens, né? Sim. Eu não preciso fazer, então, especificar a depreciação de cada um no balanço, eu posso colocar a somatória total de todos? O perfeito é assim, aí é o estado da arte, você colocando ali foi só para exemplificar, né? Que eu coloquei para evidenciar que é uma conta da depreciação acumulada, é uma conta retificadora do ativo não circulante. Mas o certo é você evidenciar item a item, né? Você tá colocando de forma mais correta quando você faz a separação item a item, sim. Tá? Deixa eu só bater uma foto aqui. Mais alguma dúvida, gente? Professor, essa gravação vai ficar disponibilizada agora já? Tem um tempo da gente fazer a edição, porque eu tenho um canal no YouTube, né? Eu acredito que ela consegue ficar lá, eu consigo baixar na íntegra. Se eu conseguir fazer isso na íntegra, daqui a meia horinha no máximo eu coloco lá. Se tiver necessidade de fazer alguma edição para particionar a aula em 2 vezes, aí talvez demore um pouquinho mais, tá? Mas a ideia é colocar o quanto antes para vocês. Não, beleza, então. Eu estou com outra dúvida. Eu tive um problema no Portal AVA. Sim. O senhor chegou a passar outra atividade ou essa aqui é a primeira? Não, essa é a primeira, mas já tem uma outra atividade. Não, beleza. Eu vou até adiantar pelo menos a instrução, para aqueles que, obviamente, quiserem adiantar, o que tem de novo na segunda atividade. Basicamente, o que tem de novo na segunda atividade é que ela já vem o balancete, para vocês elaborarem um balancete do mês de abril, e ela vem com saldos do mês de março. Até uma colega de vocês perguntou que os saldos que estavam vindo nessa atividade do mês de abril não batiam com essa atividade do mês de março, mas simplesmente coincidiu os meses, tá? Mas a segunda atividade que está lá no AVA, não é continuação dessa atividade. Então, vai ser o balancete do mês de abril, mas o que difere no enunciado é que vocês têm saldos que já foram apurados no mês de março. Então, vocês vão iniciar o razonete de vocês com esse saldo que já está lá colocado, seja devedor ou seja credor. E aí, acrescendo a movimentação, seja de natureza devedora ou credora. Tá? Estamos aí com 23 participantes, né, contando comigo, então 22, então a turma tem em torno de 39 alunos, então estamos com uma participação boa, né? Espero que essa participação venha aumentando daqui para frente, né? Porque a ideia é que aqui seja no nosso momento mesmo de sala de aula, tá? Para a gente tirar as dúvidas e que isso perdure o mais breve possível, né? Para ver se no mês de maio nós estamos todos sãos e salvos, né? E juntos novamente. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Professor, tem alguma posição sobre as provas? Se a gente vai fazer prova ainda esse mês, online, ou algo nesse sentido? Olha, o que eu sei é que, de fato, vai haver uma alteração no calendário. Ainda não nos foi passado, mas vai haver uma alteração. Eu acredito que as provas devam ficar para o mês de maio. É o que eu acredito, pelo que nós temos conversado. Mas não temos nada oficial ainda não, tá? Deixa eu só interromper a gravação aqui. Espera aí só um minutinho. Porque aí a gente fica num bate-papo, que depois a gravação vai estar no AVA, né? Isso aqui... Pronto.